Bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar mais uma escola dominical e vamos rogar as bênçãos do Senhor para esse tempo tão importante, onde nós dependemos do Espírito de Deus para poder realmente compreendermos a palavra do Senhor. Nós vamos dar início a essa EBD, nos colocando de pé, rogando a direção do Senhor e pedindo as bênçãos do Senhor também sobre o seu povo reunido nesse tempo, seja presencial, online, e lembrar também dessa responsabilidade. Alguns já cumpriram com a responsabilidade, com o dever cívico, outros estão ainda a caminho disso, e que possamos realmente ter o coração focado em orar pelas autoridades, principalmente pela conversão desses corações, que se tornem pessoas tementes ao soberano Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti por mais este domingo, esta manhã em que estamos reunidos mais uma vez, com o propósito de estudar a Tua palavra, de aprender os Teus ensinos e também, Senhor, aplicar em nossas vidas. Nos dê entendimento ao meditarmos a Sua palavra e humildade para reconhecermos as nossas falhas. Eu oro neste momento, rogando a Tua graça, o Teu favor divino sobre a vida de todos quantos estão participando desta EBD, aqueles que ainda vão entrar ao longo desta EBD, que possam compreender a verdade da Tua palavra. Oramos também de maneira especial, nesta manhã, pela eleição de hoje, Senhor, que o Senhor capacite de sabedoria o Teu povo ao votar, e oramos também, Senhor, Tu conheces de antemão aquele que será vencedor, mas nós sabemos, ó Pai, a grande necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador. Que Tu, ó Pai, venha dirigir os passos de todos nós. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos permanecer em pé, aproveitando que o nosso maestro desta manhã, irmão Cícero, está chegando aqui. Ele vai vir à frente para reger o hino, um momento para nós louvarmos a Deus. E sempre o culto envolve, é claro, principalmente o estudar a palavra do Senhor, o meditar na palavra de Deus, mas também envolve o louvor. E nos diz os Salmos que o louvor é fruto de lábios que confessam o nome do nosso Senhor. Então, se nós estamos reunidos, temos que render graças a Ele. Então, que você possa ter a sua mente voltada para o Senhor ao entoar este louvor. O Cícero vai anunciar aqui o hino, vai reger, e o irmão Wagner daqui a pouco vai estar aqui na direção também desse momento inicial da EBD. Um meia dois. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça o dia tal anunciar, deixe orar o coração pequeno, no temporal pode abrigar. Bem de manhã, e sem cessar, Be
Vamos orar ao nosso Deus neste momento, rogando as bênçãos do Senhor sobre essas ofertas, a aplicação desse recurso na obra do Senhor, que a sabedoria possa vir dos altos céus. Irmão Wagner, pode dirigir ao nosso Deus uma oração. Nosso Deus e Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais esse domingo maravilhoso de sol, contemplar, Senhor Deus, a Tua palavra, contemplar, Senhor Deus, a Tua presença, aonde vemos, aonde olhamos, vemos a Sua mão em tudo. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Abençoa, Senhor, todo aquele irmão que ofertou via bancária, depositou na conta da tua igreja. Abençoa todo o irmão que veio aqui presencial, ofertou, deu o dízimo, porque quer ver a continuidade da tua obra, quer ajudar o teu campo missionário, quer, Senhor, cooperar com os compromissos da tua casa. Abençoa o lar desses. Abençoa o ganha-pão, o emprego desses. Abençoa, Senhor Deus, a dispensa dele. Senhor Deus, que tudo que ele venha fazer vá bem. As ofertas aqui, Senhor Deus, ofertadas nessa manhã, que possam, Senhor Deus, abastecer o teu campo missionário, ajudar, Senhor Deus, aqueles que anunciam a tua palavra, Senhor, aqueles que têm prazer de pregar a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa igreja aberta nessa manhã, fazendo a tua obra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quero aproveitar agora e já apresentar aqui os aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida, para que tenhamos um tempo aqui de oração em favor deles. Estou sem aqui a canetinha, então preciso da sua ajuda, Karina. Muito bem, irmã Lineide Brasil, pouco tempo esteve aqui a foto dela, mas era aniversário de casamento, mas ela completou mais um ano de vida no dia 23/11. Também nós temos, quem completou aqui também um aniversário, foi a irmã Guilhermina, no dia 29/11. E oremos por ela, né? Ela perdeu 3 irmãos nesse período aqui de pandemia e muito recente, né? Que Deus deu um conforto ao coração dela. Também, aniversário de casamento, o pastor Sérgio e o Leite fizeram mais, completar o aniversário de casamento, mas também casal bonito aqui, Alain e Patrícia Vilas Boas, né? Completaram aniversário de casamento. Então, nossa oração é que Deus esteja abençoando tanto os aniversariantes de mais um ano de vida, como também estes que completaram aniversário de união matrimonial. Há outros que certamente completaram mais um ano de vida, que não estão assim na membresia, mas temos orado, lembrado a cada momento, como é o caso do irmão Ronaldo, né, e demais irmãos. Aproveitando aqui já, né, lembrar mais uma vez o nosso compromisso e fidelidade à obra do Senhor. Dízimo é uma devolução de uma parte do recurso que Deus nos dá. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá habilidade, nos dá capacidade, nos dá o trabalho, e nós devolvemos uma parte do recurso para suprir a necessidade da casa do nosso Deus aqui. Então nós precisamos manter firme o compromisso com o dízimo, oferta missionária. Nós temos mantido o compromisso, oferta a todos durante essa pandemia. E sem sombra de dúvida, é como diz a palavra de Deus: Deus ama ao que dá com alegria. E diz lá, não dê por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então isso é muito importante. E nós temos aí os desafios
desafios aí, tivemos o pastor Vanderlei conosco, o missionário enviado pela igreja local, membro dessa igreja. Então os irmãos tiveram uma possibilidade, uma oportunidade de estar mais perto de um missionário. Eu conversava nesta semana com o irmão Francisco, que alugou a casa lá para o missionário, que ele jantou e falou: olha, eu vi tantas coisas boas que eu fiquei triste de não ter tido mais encontros no período que ele estava aqui. Com a correria dele, do trabalho, ele não conseguiu. Então é uma bênção ver aquilo que Deus está fazendo através dos servos do Senhor. E investir na obra de Deus é algo muito importante. Então, você pode depositar oferta, fazer transferência e entrar em contato com o nosso tesoureiro e ele vai dar toda a orientação. Também, lembrando a Cesta do Amor, qualquer dúvida, procure o irmão Getúlio, Laucélia, Paulo e Miriam. E eu costumo dizer, não apenas o item de alimento não perecível, o item de higiene também é importante. Conversava com uma pessoa que eu conheço e passando aí uma necessidade, abrindo o coração pela amizade que temos, e ele falou a respeito disso: ó, tenho isso, não tenho aquilo e tal, higiene pessoal, tá vendo? Então é algo que nós podemos também contribuir. Eu sei que tem chegado algumas coisas, né? Mas é uma maneira de ser bênção na vida daqueles que estão necessitados. Então eu quero orar neste momento pelos aniversariantes, orar também pela obra do Senhor e pelo estudo da palavra do Senhor que teremos nesta manhã. Não sei se todos que estão aqui já votaram, alguns talvez vão votar, então domingo já tem aquela apreensão, né? Somente com o almoço, preparativo, né? E nós queremos dar aqui um tempo, terminar um tempo adequado para que os irmãos não tenham maiores dificuldades. Então, assentados mesmos, vamos curvar as nossas frontes e orar ao nosso Pai Celestial. Querido Deus, nós mais uma vez nos colocamos aqui, ó Pai, agradecidos pela salvação em Cristo Jesus. Agradecidos porque estamos unidos, ó Pai, no mesmo Espírito, na mesma fé, como um corpo cujo cabeça é Cristo Jesus. Oramos agora, rogando a Tua graça sobre a vida daqueles que completaram mais um ano de vida, ou aniversário de união matrimonial, que estejas abençoando e suprindo, ó Pai, a necessidade de cada uma destas vidas. Lembramos esses que nós colocamos aqui a foto, mas também aqueles que já passaram por esta igreja e talvez estejam em outro local, outra igreja, ou aqueles que estão afastados, ó Pai. Que o Teu Espírito venha despertá-los para a importância de estar perto de Ti. Oro também pelos recursos levantados nesta manhã, pela fidelidade do Teu povo, que nós mantenhamos, ó Pai, apesar de toda essa pandemia, mantenhamos a fé viva no Senhor e realmente descobrindo a importância de lançar o pão sobre as águas, sabendo que depois de muitos dias encontraremos. Oramos também, ó Pai, por aqueles que estão também compreendendo a necessidade de contribuir com o item de alimento não perecível, produtos de higiene, para suprir a necessidade daqueles que estão enfrentando uma adversidade. Pai, que esses que estão recebendo possam enxergar, acima de tudo, o Teu amor para com eles. Rogamos também, Senhor, a Tua direção para o estudo da Tua palavra. Nos dê sabedoria e que saiamos aqui nesta manhã edificados pela Sua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo. O tema principal, acima de todos, o que estamos estudando é marcas de uma igreja saudável. As revistas ainda não chegaram, né? Mas, no entanto, eu tenho aqui pelo menos 10 cópias para que os irmãos não fiquem perdidos. Então, a irmã Consolação vai nos ajudar nas cópias, talvez os casais vão ter que ficar juntinhos aí, né, na leitura,
mas creio que para a semana que vem devemos ter em nossas mãos as revistas, e isso vai facilitar muito a vida dos irmãos, o acompanhamento. Então, apenas aqui para dar um reforço no que já foi estudado até aqui, nós podemos colocar os dois temas anteriores, as 3 lições, na verdade. O irmão Israel deu uma aula, na verdade, em 2 domingos, né? Então, o tema central da matéria é marcas de uma igreja saudável. Na primeira lição, eu procurei apresentar, né, o que é uma igreja saudável, por que esse estudo. Então, na primeira lição, foi tratado exatamente que existem igrejas falsas e existem igrejas verdadeiras. Mas dentro das igrejas verdadeiras, existem aquelas igrejas que são consideradas saudáveis. Por quê? São igrejas que mantêm aquela obediência à palavra do Senhor. Então, elas são igrejas saudáveis, que crescem de maneira saudável. Eu mencionei também que um dos grandes divulgadores desse ministério, que se chama 9 Marcas, é David Marker. E ele escreveu um livro, há livro no Brasil, né, sobre a autoria dele, e temos essa lição aqui através da editora Cristã Evangélica, que nos dá uma compreensão sobre esse assunto. Então, qual foi a preocupação em divulgar isso, em pregar isso, em ensinar isso? Quando David Marker fez isso na igreja dele, nos Estados Unidos, ele se preocupou realmente em apresentar aquilo que era apresentado na igreja primitiva. Porque nós vemos resultados de crescimento. Mas quando nós olhamos hoje, nós até encontramos muitos livros no mercado evangélico. Na minha biblioteca eu tenho pelo menos uma coleção de uns 3 a 4 livros, creio que é 4 livros, de um autor falando sobre crescimento. E ele fala desde o assunto marketing a favor do Evangelho, né? Esse é um dos assuntos que ele utiliza. Mas são livros que estão focando muito em olhar para a igreja e ver, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Uma maneira de nós observarmos como isso acontece é quando nós conversamos, talvez na igreja, com alguns irmãos, né? E às vezes sai aquele comentário: bom, hoje eu não gostei do culto, acho que faltou coral, sem coral para mim não é culto. O outro, hoje eu não gostei do culto porque teve pouco louvor e só pregação, muita palavra. Hoje, olha, agora eu estou gostando da igreja, porque a igreja arrumou os bancos, colocou aquelas almofadas, né? Eu já ouvi esse comentário até de alguém, uma vez falou: fomos em tal igreja, que banco confortável, precisamos de um banco daquele na nossa igreja. E eu fiquei pensando, será que nós precisamos do banco ou da palavra? Então, muitas vezes nós olhamos, assim como nós já mencionamos, talvez para uma estrutura física, para uma programação que acontece, e nós esquecemos do que é essencial. Então, o autor, ele apresenta, como nós colocamos na primeira lição, existem igrejas falsas, isso não há sombra de dúvida, mas existem igrejas verdadeiras. Mas dentro das igrejas verdadeiras, existem aquelas que são saudáveis, porque colocam em prática a verdade da palavra de Deus. E aí, nas 2 últimas aulas, o irmão Israel tratou também sobre o assunto a igreja do Deus Trino, porque nós observamos isso, e você que já estudou sobre seitas, sabe bem a importância dessa confiança bíblica que nós temos a respeito da triunidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As igrejas falsas, elas rompem com essa doutrina. Elas não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o único Salvador. Elas não creem no único Deus Pai, em Deus Espírito Santo. Existem muitos movimentos por aí ensinando que o Espírito não é uma pessoa, mas uma energia. Mas não é uma verdade. Então é apenas, poderemos colocar esses 2 capítulos iniciais da revista como sendo uma introdução desse assunto 9 Marcas. Agora, hoje sim,
nós vamos começar a ver a primeira marca. Das 9, nós vamos ver a primeira marca, sabendo que o autor não pretendeu com isso dizer que, conhecendo as 9 marcas, ótimo, né, temos tudo. Na verdade, as 9 marcas é aquilo que nós vemos mais claramente na palavra de Deus como uma doutrina para a igreja e que devemos seguir. Agora também é óbvio, né, não dá para você pegar cada uma dessas marcas e fazer um aprofundamento doutrinário total, né, porque o tempo não nos é permitido, mas nós vamos procurar focar naquilo que é básico. Então, eu gostaria aqui de uma leitura inicial em 1 de Pedro. Podem abrir suas Bíblias em 1 de Pedro, capítulo de número 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. E nós encontramos, na verdade, vários textos que nos falam a respeito da importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, aqui a partir do versículo 23 a 25, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Primeira marca de uma igreja saudável. Qual é a primeira marca que nós queremos colocar aqui? A primeira marca é a pregação expositiva. Aí você diz, mas eu não sou pastor, eu não estou lá na frente para pregar a palavra. Mas o que pretende-se com esse título, a pregação expositiva, é que as igrejas que são verdadeiras e saudáveis, elas colocam o foco principal na pregação da palavra, na exposição da palavra. E aí eu vou deixar de uma maneira bem simples essa explicação, o que vem a ser uma pregação expositiva. Semana passada eu até mencionava aqui para os irmãos, não é? Quando alguém vai para um seminário, ele estuda algumas matérias, e dentre elas tem a matéria de homilética, que envolve o falar e o pregar. E ali aprende-se sobre diversos tipos de sermão. Então, para tornar isso bem claro, por exemplo, existe um sermão que você trabalha mais em cima de tópicos. Por exemplo, eu quero falar sobre amor. E aí eu pego vários textos na Bíblia que falam a respeito do amor. E através disso eu posso pregar a palavra. E posso trazer uma palavra bíblica, através de textos consolidados. Mas, entretanto, até parece que é fácil, né? Vou falar sobre amor, então agora eu pego uma concordância e pego todos os textos de amor e vou expor. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que há textos que falam especificamente de um amor fraternal. Há outros que o foco está no amor conjugal. Então isso acaba dando um trabalho maior, mas, por outro lado, se o pregador ou aquele que for expor a palavra não se dedicar no estudo, e ele talvez pode levar o quê? Uma palavra que não tenha um alicerce sólido. Ele pode falar algo que o texto não está dizendo. E quantas vezes nós já ouvimos isso? Ou talvez você nem percebeu, né? Ouviu uma palavra, o pregador foi empolgante, uma voz forte, mas não estava bem embasada, não tinha um alicerce sólido na palavra de Deus. Eu gosto muito de uma das matérias que eu tenho mencionado no seminário, que é método bíblico. Muitas vezes nós pegamos algumas passagens para estudá-las, né? E eu gosto, porque nós vamos vendo ali um sistema de perguntas que devemos fazer para o texto e que nos ajuda na interpretação.
E muitas vezes, após estudar e ler e reler, acabam percebendo que nós somos o quê? Contaminados por aquilo que nós já ouvimos. E quando nós chegamos a um texto bíblico com uma ideia pré-concebida, que nós já recebemos, nós temos a tendência de não descobrir a verdade que ali está. Então basta os irmãos olharem para o livro de Atos e vão perceber exatamente isso, que sempre a pregação, normalmente era uma pregação expositiva. Nós vemos Pedro em Atos pregando e muitas vezes usando o texto do Antigo Testamento. Paulo também. E o que ele faz? Ele expõe aquele texto. E muitas vezes, por eles estarem agora na dispensação da igreja, ele trazia uma explicação para aquele texto, do significado do que Deus havia dito através dos profetas, e agora ele aplicava dentro do contexto. Não é o que nós mais encontramos em Atos, aquela pregação trazendo uma palavra dos profetas e dizendo de maneira clara que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu e ressuscitou, e ali ele faz um apelo, o fechamento. Então a pregação expositiva, ela se preocupa em expor o texto, mas também em aplicar o texto às nossas vidas. Então, se existe uma frase para definir bem o que é pregação expositiva, a frase é a seguinte: a pregação expositiva apresenta a palavra de Deus. Está vendo? A pregação expositiva apresenta a palavra de Deus. Não a ideia do pregador, não aquilo que eu acho melhor. Hoje nós vivemos uma época dos coaches. E existem mais pastores coaches hoje do que conhecedores da exposição, da homilética, porque são palavras motivacionais. É claro que a palavra de Deus nos motiva. À medida que nós estudamos, ela vai nos motivar a ter um conhecimento maior da palavra de Deus. Mas a pregação expositiva apresenta a palavra de Deus, explicando uma passagem da Escritura e aplicando o seu significado à vida da congregação. Então, se por um lado eu tenho dito que existem muitos pastores coaches, existem também muitos pregadores por aí que estão expondo a palavra de Deus. E muitas vezes, quando vemos lá os temas, a preocupação é essa, de através do texto bíblico expor. E aí tem uma grande diferença também, não é? Porque se eu vou expor o texto, eu vou me preocupar em transmitir aquilo que o texto está dizendo. Quando eu penso em primeiro lugar no tema, aí eu estou tentando o quê? Achar texto que traga uma base para aquilo que eu quero expor. Então, agora eu quero voltar aqui pensando em nós, assim como membros do corpo de Cristo, não como um pregador. Nós também precisamos ler a palavra de Deus. Eu creio que quando você foi discipulado, se não foi uma das primeiras matérias doutrinárias que você estudou na classe de batismo, foi a verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, o autor desse Ministério 9 Marcas, ele costuma dizer que esse é o melhor assunto, o mais importante das 9 marcas. Ele chega a dizer no livro dele que se você pegou o livro dele para ler e escolheu apenas um capítulo e começou por esse foi o capítulo certo. Porque todas as demais, os demais ensinos, eles estão baseados exatamente aonde? Nas Escrituras. Então a Escritura, a palavra de Deus, é o ponto central, é o ponto-chave. Aí na folha que foi distribuída, nos diz aí sobre a introdução, temos aqui uma frase: a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Esta é a marca essencial. Então veja, a palavra de Deus, de fato, ela é importantíssima. O texto de 1 Pedro que nós acabamos de ler, diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. O pastor Batista
recentemente falou um absurdo, dizendo que havia uma necessidade de atualizar a Bíblia. Ele não estava falando de uma versão coerente com aquilo que há nos textos originais. Porque cada versão que nós temos aí, atualizada, século XXI, corrigida fiel, que segue o princípio da tradução formal, há uma preocupação e há um grupo de estudiosos de línguas originais, de línguas também, para poder o quê? Interpretar, traduzir a palavra dentro do contexto, sem perder o quê? A originalidade. E a preocupação de não haver um desvio doutrinário. Mas o que aquele pastor disse, na verdade, é que havia uma necessidade de uma atualização para poder o quê? Receber aqueles, em outras palavras, que são pecadores, que cometem pecados que a Bíblia condena, para que eles continuem o quê? A vida do jeito que eles levam, né? Então, na verdade, eu creio que o que destaca mais um pensamento desse tipo não é o que a Bíblia diz, mas o que uma música popular diz, né? Um músico popular, uma vez ele escreveu uma canção que dizia: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é essa a ideia que ele está apresentando, mas aqui diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós precisamos nos preocupar com isso. O segundo parágrafo aqui, da página 18, diz: a palavra de Deus deve ser absolutamente central em nossas igrejas. Em sua primeira carta, Pedro ensina que fomos regenerados. E olha bem, hein? Não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Diz mais aqui, em Romanos 10:17, lemos que Deus nos gerou pela palavra da verdade. E em Romanos 10:17, aprendemos que nossa fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, ou seja, é pela palavra de Deus que começamos a vida cristã. Sem a palavra, no poder do Espírito, não há novo nascimento. Assim, o princípio da vida cristã e o princípio da igreja estão na palavra de Deus. O autor ele deixa bem claro que o nosso novo nascimento ocorreu através do momento que nós ouvimos a palavra de Deus. Não importa se a pessoa que falou de Cristo para você não estava com a Bíblia aberta, mas ela compartilhou verdades da palavra de Deus, não é? Um texto evangelístico, uma verdade que saltou seus olhos, e aí você abriu seu coração para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu me lembro que há anos atrás, a editora, que não era a editora, era a Imprensa Batista Regular, eles costumavam lançar um tipo de um boletim com a lista de produtos que eles comercializam, que eles vendem, com preço, uma tabela de preço. Mas ali também naquele boletim vinha alguns artigos, algumas coisas, alguns assuntos interessantes. E eu me lembro que, uma ocasião, eles colocaram ali o testemunho de várias pessoas que se converteram através de um folheto. Pessoas que em situações diversas, alguns que nem receberam diretamente o folheto na mão, mas encontraram o folheto, leram aquele folheto, tinha ali um versículo da palavra de Deus e receberam Jesus como seu Salvador. Alguém me contou também anos atrás, eu não ouvi a pregação, mas um americano que pregou lá no seminário, em Cidade Ademar, e ele contou que um dia também ele foi lavar o carro, fazer aquela limpeza, na verdade, de final de semana, e o que ele encontrou no para-brisa? Um folheto. E ali, lendo, ele compreendeu a verdade que Cristo é o caminho, verdade e a vida. E ele recebeu Jesus como seu Salvador. Então, de fato, como Pedro diz, a palavra de Deus é quem nos regenerou. A palavra de Deus é que transforma. E o que está acontecendo hoje com as igrejas? Não se está se dando verdadeiro valor à palavra de Deus. Querem muito tempo, talvez, para o louvor e para outras coisas, mas quando fala em ensinar a palavra de Deus, nós percebemos isso pela situação, não é? Estudo da palavra de Deus, EBD, escola dominical,
nós vemos aí como está acontecendo um declínio, aquilo que era o mais importante, e nós sabemos também que o primeiro interesse na vida daquele que se converte é conhecer mais a verdade da palavra de Deus. Então Pedro, ele nos ensina acerca disso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele fala que nós devemos o quê? Desejar. Olha o versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A criança quer leite, não é? A criança tem sede por leite. E nós temos que ter esse desejo, né? No início da nossa vida cristã foi assim, devemos permanecer nesse propósito. E como eu já tenho dito muitas vezes, diante de tantos recursos que nós temos hoje em dia, nós deveríamos investir mais tempo no estudo da palavra de Deus, em leituras. Há tantas coisas boas para ler. É claro, devo dizer que infelizmente também existem coisas que não vale a pena a leitura, tratando-se até mesmo do meio evangélico, mas há muitos livros bons, né? Eu tenho procurado incentivar um pouco, né, a leitura. Minha filha ia acompanhando aí a história de Jesus, de vez em quando ela começa a fazer perguntas, né? Mas de vez em quando também ela vai lá, vê a biblioteca, vê um livro e ela acha interessante. Eu preciso motivar ela a terminar, né, aquela leitura. Ela gosta até de ler, mas às vezes ela pegou um livro e viu lá, era de suicídio, e ela quis ler um livreto. Daqui a pouco ela viu outro livro, o Evangelho, né, que tratam de abordagem de assuntos desse contexto aí, por exemplo, pedofilia. E aí ela pega, eu falo, agora você precisa terminar de ler, né? Já leu esse aqui? Terminei aí o primeiro capítulo, né? Então, nós temos sim coisas boas que nos motivam, porque se eu pegar um livro bom evangélico, vai me motivar o quê? A ler a Bíblia, porque eles trazem um apoio em textos da palavra de Deus. E nós devemos ter esse desejo ardente pela palavra de Deus, pela leitura, porque fomos regenerados por ela e cresceremos mais se nós mantivermos o nosso coração focado na palavra de Deus e na obediência à palavra de Deus. Temos uma pergunta aqui logo após o terceiro parágrafo. Diz aqui: que isso significa para a igreja? E aí nós temos a resposta: significa apenas que a pregação da palavra tem de ser absolutamente central. Não deve causar surpresas ouvir que a pregação correta e expositiva da palavra é a fonte de crescimento da igreja. Porque se nós olharmos para Atos, volta a dizer, a pregação foi expositiva. Pedro se levantou e pregou. Muitas almas se convertem. E ele está sendo o quê? Bíblico. E até uma palavra dura a princípio, né? Para o pecador. E ele dizendo, olha, vocês crucificaram Jesus. Então ele é direto, ele é bíblico. Mas aquela palavra bíblica e direta foi transformadora. Confrontou os homens em seus pecados e houve uma transformação, né? Também diz, estabeleça um bom ministério de pregação expositiva e vejam o que acontece. Esqueçam o que dizem os profissionais de crescimento de igreja. Volto a dizer, existem diversos, existem muitos livros, e as pessoas compartilhando a sua experiência. Podemos sempre aprender. E uma das coisas que eu sempre procurei conversar e dizer isso também, até para o conselho e para os líderes, é que cada igreja está inserida dentro de um contexto. Eu não posso querer criar um perfil aqui igual ao Cidade Ademar. Cidade Ademar não pode querer criar um perfil igual ao Jardim Líria. Jardim Líria igual ao Sacomã. Porque cada igreja está em um contexto. É claro que a verdade doutrinária ela não muda. A base doutrinária não muda. Mas a maneira como nós aplicamos dentro de cada contexto é uma realidade. Querer criar uma igreja aqui em Jardim Imbé igual à igreja do Paraisópolis não dá certo. São características diferentes. Agora, tanto Paraisópolis, Cidade Ademar, Jardim Líria, Sacomã pregam a mesma verdade doutrinária. Porque a verdade doutrinária são princípios que não mudam.
E nós precisamos estar atentos a esta verdade, né? Diz mais: observe pessoas famintas terem sua vida transformada à medida que o Deus vivo fala com elas por meio do poder de sua palavra. Então nós precisamos compreender que o que vai mudar e transformar o coração do homem é a verdade da palavra de Deus, amém? Há um salmo maravilhoso que nos fala acerca da importância da palavra de Deus. É o Salmo 19. Vamos dar uma olhada nele, Salmos 19, ali a partir do versículo 7. Esse Salmo, capítulo 19, traz um destaque sobre a importância da palavra de Deus. Salmos 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o seu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Temos uma pergunta que nos é colocada nesta lição acerca desse salmo. O que esse salmo diz sobre a ação e a importância da palavra de Deus? O que esse texto diz sobre a ação da palavra de Deus em minha vida e na sua vida? O que esse salmo diz sobre a importância da palavra de Deus? Alguém arrisca aí? E olha que está fácil, né? Não é nem arriscar, não. Falar ao vivo e a cores é difícil, né? Restaura a alma. Olha aí. Primeira coisa que vem na mente, né? Pessoas abatidas, angustiadas. Sabia que existem casos de depressão que é o resultado de um problema orgânico, físico. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que estão enfrentando isso: vá no médico também, faça um check-up. Vá no clínico geral, talvez você vai descobrir que tem uma deficiência aí, uma falta de uma vitamina ou um problema que você precisa tratar também. E algumas vezes também vai descobrir que talvez foi relaxado como eu tenho sido ultimamente, não praticando nenhum exercício físico, né? Isso é terrível, e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, e eu preciso cuidar. E a palavra de Deus me mostra isso. Então nós vemos que ela restaura. Por outro lado, há outros que estão abatidos, depressivos, por uma enfermidade da alma. E ela precisa tratar disso. E a Bíblia, ela refrigera. E nós sabemos disso porque um dia, através dessa palavra, tivemos uma transformação da nossa vida, de pecadores, né? De pecadores, nós nos tornamos aí os pecadores regenerados pelo poder, pelo sangue de Jesus. Então a palavra de Deus é necessária. O que mais que a palavra de Deus faz? Alguma ação importante aqui, destacada? E qual a importância dessa palavra? Alegra o coração. E é interessante, né? Diz o ditado popular: quem canta, seus males espanta. E que alegria o cristão tem de louvar. E o louvor bíblico, baseado numa palavra, num estudo expositivo e numa pregação expositiva, é um cântico que vai motivar, me faz pensar no Senhor, vai trazer esperança. E quando eu leio a palavra de Deus, ela traz alegria. É impossível, né, eu ficar dominado pela ira, pela contenda,
quando a palavra de Deus está enchendo o meu coração. Algo mais? Ilumina os olhos. Dá sabedoria aos simples. E é interessante a maneira como poeticamente é apresentada essas verdades, né? Não enxergar é algo terrível, né? E o meu pai ele só tem uma visão de um olho. E ele pegou a catarata voltou. E aí, olha, e aí vindo com partes e outras coisas, ele ficou completamente desanimado. Mas todo o tempo que ele estava mal, dificuldade de levantar sozinho, porque aí vinha o medo da quebra devido à idade. E ele sempre falava, quando operar o olho vai melhorar tudo. Era o que ele falava. Quando ele falava, meu Deus, ele tem problema do coração, tem quatro assistentes, infartou há pouco tempo, pneumonia, não consegue andar. Mas ele falava, quando melhorar a visão vai melhorar tudo. Então, na verdade, ele teve que tratar primeiro do Parkinson para fazer a cirurgia. E aí, na quarta-feira, falando das ações de graças, eu dizia, levei ele para pegar o outro óculos, para enxergar de perto. Quando ele colocou, ele não lê, não sabe ler, mas o homem mostrou as letras lá, o rapaz, vê se você enxerga aqui. Ele, opa, estou vendo. Estava vendo a alegria, né? E ele já foi alegre para buscar esse óculos, voltou. Agora aqui diz que a palavra ilumina os olhos. Há muitas pessoas sem esperança, há até cristãos que já não leem a Bíblia, estão desanimados, estão completamente errados dentro das suas ideias. Então eles precisam de voltar ao princípio do estudo da palavra de Deus e dizer como salmista, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então nós encontramos de fato muitas coisas maravilhosas a respeito da palavra, né? É interessante também, né? Ninguém destacou aqui o 11, também por eles é admoestado pelo servo. A palavra de Deus serve para admoestar, por isso que nós lemos também. Quando estamos errados, a palavra de Deus vai apontar as nossas falhas. Então dá para perceber aqui como é importante a pregação expositiva. A igreja saudável é aquela que traz essa pregação expositiva. Não quero dizer com isso, à medida que alguns estudam um pouco mais, eu tenho uma compreensão da exposição, não quero dizer que é necessário estar pregando versículo por versículo. Vocês vão perceber, já faz algum tempo eu tenho exposto o texto, e muitas vezes eu pego um capítulo e não estou indo versículo por versículo, mas eu destaco pelo menos uma verdade central dentro daquele capítulo. Então isso é uma exposição, é trazer a verdade do texto, uma explicação e, é claro, uma aplicação para as nossas vidas, né? Então nós teríamos, sim, Cícero, pode falar. Sim, e como o irmão falou, né, ele nos mostra, né, nós temos esse manual maravilhoso. O problema é que acho que ninguém gosta de ler manual, né? Mas não é assim, a gente compra essas coisas, não vou ler tudo isso não, né? Vou descobrir na raça, eu já tenho uma ideia de como funciona. E algumas vezes a gente tem que recorrer a um manual, quando começa a surgir um problema, a gente percebe que era uma coisa simples, mas nós não lemos. E quando nós não focamos nessa exposição do texto, também falhamos, né? Começamos a pegar ideias que não tem uma conexão, e aí não funciona bem, e aí a gente não vai ter o que? Um êxito, né? Naquilo que nós pretendemos fazer para honrar o nome do nosso Deus. Mas é maravilhoso, como o irmão falou, o Senhor ele nos dá um suporte para esta verdade, né? Então, tem até uma pergunta: de que maneira confiamos mais em métodos do que na palavra de Deus? Até falando em método, né, a PEC tem um método evangelístico, livro sem palavras, mas a grande preocupação sempre é ensinar
O evangelismo, através daquele método, é mostrar que o principal é o Espírito Santo. O método está ali como uma ferramenta para que você exponha com clareza a verdade do plano de salvação para uma criança. Mas, em todo método, em cada passo, em cada cor, há um versículo bíblico que você vai expor com clareza. Então, não é simplesmente as cores, mas a verdade da palavra de Deus. Então, pensando em igreja saudável, em crescimento de igreja, nós precisamos focar nisso. Não é método, mas sim a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que? A pregação expositiva. E aí nós temos aqui destacado, nesse primeiro ponto, a necessidade da exposição. Não é? No segundo parágrafo aqui, nesse ponto, a necessidade da exposição, está escrito: a igreja é edificada com a palavra de Deus e não com opiniões de homens. Eu me lembro do pastor Mendes, que foi o preletor do Retiro da Família. Ele disse que uma vez ele foi ajudar uma igreja que estava com um problema. Então ia haver uma assembleia naquela igreja. E ele foi convidado. Eu não sei se era uma época em que ele era um dos presidentes aí da convenção ou de algum comitê, mas ele foi para ajudar. Quando ele chegou naquela igreja, para aquela assembleia, ele viu um homem entrando com o estatuto na mão. Ele falou: o que é isso? Ele falou: é o estatuto da igreja. Aí ele falou: uau, eu achei que o essencial era a Bíblia para nos guiarmos. Então é claro, eu já tenho dito isso aqui, nós temos um estatuto que as decisões são apoiadas em textos bíblicos, em verdade da palavra de Deus. Mas nós, como cristãos, temos que entender que precisamos de um estatuto para apresentar isso o quê? Registrado em cartório. E como nós suamos aí, né? Quem mais suou foi o irmão Estevam, indo no cartório várias vezes para provar o estatuto, porque estavam observando criteriosamente. E não foi o estatuto que nós mandamos para o cartório sem passar pela mão de um advogado, e por sinal um advogado cristão. Mas mesmo assim houve dificuldades. Mas nós precisamos ter isso registrado para sermos uma igreja organizada legalmente, seguindo também os princípios que são impostos pela lei. Mas nós sabemos, volto a dizer, como você aprendeu nas suas primeiras aulas de catecúmenos, estudante aí na aula de batismo, você aprendeu que a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça. Então nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus. Isso é relevante para a nossa vida, isso é importante. E quando nós somos bíblicos e amamos a palavra de Deus, basta isso, não é? Quando nós precisamos repreender, admoestar, usar a palavra de Deus. E se eu sou admoestado pela palavra de Deus e sou um verdadeiro cristão, eu vou ter que aceitar aquela palavra, porque é a palavra de Deus, né? Então aqui diz o segundo parágrafo, né? Cuidado com as opiniões de homens. Diz ainda: aliás, o Senhor alerta seu povo a não dar ouvidos àqueles que trazem mensagens do próprio coração, e não o que vem da boca do Senhor. Isso está em Jeremias 23:16. Assim, os púlpitos devem transbordar de verdade bíblica, devem expor o que Deus revelou nas sagradas letras, que podem tornar as pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, lembre-se sempre disso. Todo texto bíblico sempre tem uma verdade principal, uma verdade central. É o que eu digo no seminário, né? Nós vemos lá aquela situação do cobrador de impostos, né? O que ele faz? Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus diz: olha, convém hoje ir à tua casa. E ele recebe. Mas aquele homem era um cobrador de impostos, um judeu, que cobrava impostos dos judeus para dar para os romanos. Só por aí ele já foi deserdado pelos judeus. Como é que você pode cobrar de mim que sou judeu? Você não pertence mais a essa nação. Ele era desprezado. E aí o que acontece? Aquele homem recebe Jesus,
ele entende a verdade que Jesus é o Messias, ele se arrepende do pecado e ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais, porque ele cobrava acima do que era devido, porque ele tinha que pagar algo para os judeus, mas no entanto ele podia cobrar acima daquele valor. Ele tinha que devolver uma parte para os romanos, mas ele cobrava acima, e ele demonstra um arrependimento. E quais são as palavras de Jesus? Hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Verdade principal, está mostrando ali claramente para os judeus que ele era filho de Abraão, ou seja, diante daqueles judeus, o Senhor Jesus coloca ele, digamos, de volta naquela posição de filho de Abraão, uma verdade principal, mas também a principal está ali, é filho de Abraão. Ele realmente se arrependeu do pecado e pela fé se tornou filho de Deus. Essa é a verdade central que nós encontramos naquele texto bíblico. A exposição me leva a enxergar esta verdade. Agora, é claro, aplicações são muitas, não é? E basicamente tratando desta fé e basicamente também nos ensinando hoje como igreja a receber aqueles que algumas vezes são desprezados, não é? A Bíblia nos ensina isso, mas nós sabemos que o ponto primordial é o quê? Conduzir todos a essa salvação pela fé em Cristo Jesus. Mas você pode certamente, uma hora ou outra, ouvir alguém tratando apenas de questões de assistencialismo, de levantar uma bandeira social. É importante, mas nós precisamos levar não apenas o pão que perece, mas o pão que não perece, que é Cristo Jesus. E a exposição da palavra nos ajuda a compreender essa verdade. Diz mais aí, nós temos uma frase aí que diz o seguinte: a pregação expositiva é um tipo de pregação que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica-a e em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. Estão aí os pontos básicos, né? A passagem bíblica, uma pregação expositiva, vai sempre trazer o texto, a explicação e a aplicação daquela verdade dentro do contexto da igreja. Olhando de novo para essa história conhecida que eu mencionei, aquele cobrador de impostos, o que acontece? Nós temos lá uma exposição. Ele era judeu, ele era desprezado pelo judeu. E ele precisava entender a verdade de que Jesus era o Salvador. E ali ele é trazido de volta a essa condição. Quando ele se arrepende do pecado, o que ele procura fazer? Consertar o erro dele. Se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Uma manifestação de um arrependimento genuíno. Mas agora, eu trazer esse ensino e parar por aqui, que aplicação tem para a Igreja Batista Nova Jerusalém, igreja local? Tem algum judeu aqui? Não, né? Mas tem muitos cristãos, pessoas que nasceram de novo e que precisam manifestar esse amor à palavra de Deus e a Cristo Jesus através de uma vida cristã prática. E a partir desse ponto, nós podemos sim colocar essa necessidade que temos de colocar essa vida cristã em prática, ajudando o necessitado. Talvez uma maneira agora de demonstrar isso, cesta do amor que falei, o panetone, né? O chocotone, ajudando os necessitados, mostrando sua preocupação e através disso levar Jesus o pão da vida, ok? Então, de maneira bem clara, qual é a necessidade da exposição? Nós podemos afirmar que a necessidade da exposição está em transmitir a verdade da palavra de Deus de maneira clara ao ouvinte, de maneira que ele venha moldar a sua vida de acordo com o princípio da palavra de Deus. Na página 20, nós temos o seguinte, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página 20. Terceiro parágrafo diz:
Exposições também não significam necessariamente sermões longos ou que seguem certa metodologia. Não são essas coisas que conferem piedade à igreja. O que é piedade? Paulo diz: exercita-te também na piedade. Piedade é uma vida de devoção para com Deus, de temor, de obediência à palavra de Deus. Então, diz mais: uma mensagem devocional de 15 minutos pode ser expositiva, se transmitir e aplicar o que o texto bíblico explica, ensina. O tempo e o método de um sermão variam grandemente durante a história da igreja e depende de inúmeros fatores culturais, eclesiásticos e pessoais. Está vendo? Então não é o tempo, a duração da pregação. Nós olhamos lá, Paulo pregou um sermão que, coitado, um jovem caiu da janela, não é? Ainda bem que Paulo estava lá e ressuscitou. Então eu não vou correr esse risco de pregar aqui horas, porque eu não tenho esse poder. Sei que Cristo tem, mas nós vemos que até mesmo um devocional curto, ele pode ser expositivo e trazer aquela verdade para a minha vida de maneira clara. Eu quero olhar para essas perguntas. Desculpa, eu gosto dessas perguntas que nos fazem refletir. Diz aí, em primeiro lugar, a primeira pergunta: qual é a sua opinião sobre a pregação expositiva? Pensando lá em 2 Timóteo 3,16 em diante, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dá para perceber que é importante a pregação expositiva? Porque Paulo está dizendo em Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas ele diz que também ela é proveitosa para o quê? Ensinar. Para o quê? Redarguir. Para o que mais? Corrigir. E o que mais? Admoestar. E qual é a finalidade disso? Que o homem de Deus seja perfeito. Não o homem sem erro, mas que o homem seja o quê? Maduro. Há muitas pessoas que têm anos de vida cristã, mas não são maduras, não são perfeitas nesse sentido da palavra, de serem amadurecidas. Olha, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantas vezes eu encontrei com homens de Deus, líderes, falaram: olha, aprendi com você. Esses dias estava com companheiros de ministério, numa situação informal, e estávamos ali, batemos um papo e conversamos, e ele me falou algo que, olha, sacudiu a minha mente. Eu nem falei para ele ainda e vou falar ainda. Olha, aquilo que ele falou me fez repensar algo. Então nós somos moldados assim, porque era algo que vinha alicerçado na palavra de Deus. A aplicação é aquilo que eu tenho que fazer mediante o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Então eu espero que a sua opinião acerca da exposição seja o quê? Uma aprovação, seja um reconhecimento da importância disso. Por quê? Nós podemos pregar sermãos, devemos colocar aplicações, e algumas vezes até aplicações engraçadas, não é? Pode ser. Mas pare para pensar, será que você nunca ouviu um sermão que só tinha piada? Mas não tinha um conteúdo bíblico? Não tinha uma exposição da verdade da palavra de Deus? E aí você até chegou a dizer: olha que bacana, aquele pregador é demais. E aí quando pergunta: e o que ele pregou? Qual é a verdade bíblica? Você não tem nada. Você vai se lembrar da piada, você vai se lembrar, sabe, daquela descontração, mas você não compreendeu a verdade da palavra de Deus. Então veja, é muito importante a exposição bíblica, porque conduz o homem para mais perto da palavra de Deus e do Deus da palavra, e o homem, ao ouvir esta mensagem, ele vai procurar
moldar a sua vida. Volto a dizer, Atos, nós encontramos muitas pregações e nós encontramos isso. O homem sendo confrontado com a verdade da palavra de Deus e procurando o quê? Modificar a sua vida. Aí na apostila está como 3, mas é um erro aí da editora, tá bom? Mas seria 2, né? Implicações para a vida da igreja. Qual é a implicação de ter uma pregação expositiva na igreja? Qual é a implicação para a vida da igreja? Qual é a implicação para a vida da igreja local, IBB Nova Jerusalém? Qual é a implicação para as nossas vidas? Primeira coisa, quando começa-se a pregar expositivamente, nós vamos produzir bons ouvintes da palavra de Deus. Estão vendo aí? Na página 21? Bons ouvintes da palavra de Deus. Olha o que diz aqui: precisamos de um coração que se comprometa a ouvir e a submeter-se à palavra de Deus. Afinal, é para este que o Senhor olha, porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. A exposição nos leva a compreender e ouvir a voz do Senhor. E compreendendo a verdade que o Senhor espera de mim, eu vou avaliar minha vida, se eu estou perto ou longe. E se eu temo a Deus, é como diz aqui o profeta Isaías: eu vou tremer diante da palavra do Senhor. Eu vou procurar viver uma vida de plena obediência à voz do Senhor. Diz mais: sendo assim, se por um lado pastores precisam aprender a ser bons expositores, por outro, membros precisam aprender a ser bons ouvintes de sermões expositivos. Isso significa que precisamos valorizar o culto dominical, e é lá que recebemos a principal refeição que vai nos suster pelo restante da semana. Ou seja, escola dominical tão desvalorizada nos ajuda a aprender mais da palavra de Deus e a sermos o quê? Bons ouvintes. Alguns anos atrás, pregando no seminário, no culto de segunda-feira, um ex-aluno, que agora é um obreiro de uma igreja, ele chegou para mim no intervalinho do café e falou: o pastor gosta de pregação expositiva, não é? Eu sabia, porque ele estava lendo a respeito de alguns autores que tratam da pregação expositiva. Eu falei sim, porque eu acho que é mais fácil de expor aquela palavra, o texto, explicar o que está acontecendo e de ouvinte também compreender aquela verdade e depois aplicar na vida. Mas o que eu quero chamar a atenção é que aquele aluno, ele chegou e falou: o pastor gosta de pregação expositiva. Eu falei: opa, está alguém que é um verdadeiro estudante da palavra de Deus. Então a IBD também vai contribuir para a nossa vida mediante os assuntos estudados. E se você estuda mais a palavra de Deus, ao ouvir um pregador, você vai ter um ouvido crítico. Não crítico no sentido de só, sabe, descer a lenha. Existem muitos críticos que estão por aí dizendo: não gostei, não botou piada, foi pouca ilustração, foi aquilo outro. Não, o crítico aqui no sentido de perceber quando a pessoa não está sendo bíblica. Crítico no sentido de querer mais, ler a palavra de Deus. De repente você ouvir um pregador: opa, eu não vi isso. Em casa você vai buscar mais conhecimento acerca daquele assunto. Então nós percebemos que isso é de suma importância. Olha o que diz aqui no livro O que é um membro de igreja saudável. Tappert, e esse nome complicado que eu não sei nem ler, diz aqui: sugere 6 ideias práticas para que nos tornemos melhores ouvintes da palavra de Deus. Olha aí, você quer ser o melhor ouvinte da palavra de Deus? Qual é a primeira dica dele? Medite na passagem bíblica do sermão durante o seu tempo de devoção pessoal. Já pensou em fazer isso? Você ouviu um sermão no domingo? Que maravilha! Mas aí você esqueceu. Você não pega aquele texto para meditar na sua hora silenciosa durante a semana. Você vai ter mais daquela passagem bíblica. Segunda dica: compre uma boa coleção de comentários bíblicos. Peça recomendações ao seu pastor, isso é importante.
existem muitos comentários, e alguns influenciados por aquele que fez o comentário, trazendo uma doutrina diferente. Mas pelo menos alguns irmãos aqui já pegaram dica. Talvez o comentário ainda não seja ideal para você, mas uma boa Bíblia com comentário, isso vai ajudar muito, né? Tem irmãos aqui que já me pediram a recomendação, eu já passei isso, né? Irmão Simário, é evidente, né? Pediram Bíblias. Existem Bíblias maravilhosas que trazem a doutrina que nós cremos. Posso dizer aqui, a Bíblia Montada Expandida de Heine, editora Mundo Cristão, é uma Bíblia que traz comentários, traz comentário introdutório a cada livro. Isso vai contribuir para o seu conhecimento bíblico, sem contar o resumo de todas as doutrinas no final da Bíblia. Terceira dica: depois do culto, converse e ore com irmãos sobre o sermão. Alguns conversam, né? Mas não oram. Conversem sobre o sermão, mas para crítica. Então nós precisamos também conversar a respeito. De repente um irmão meu vai ter uma sabedoria maior do que eu a respeito daquela passagem e vai acrescentar algo. Quarta dica: ouça e viva o sermão durante toda a semana. Hoje, nesse período que nós vivemos de pandemia, trouxe uma bênção. Todo culto, toda aula é filmada e está lá gravada. Ah, você gravou, perdeu, está salvo lá na fanpage da igreja. Então, isso aí está disponível. Então você pode ouvir e de repente você vai prestar atenção em algo que você deixou passar desapercebido. Outra dica, a quinta dica: desenvolva o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico, né? Então, o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico. Talvez é uma passagem você não chegou com clareza, ou talvez você não entendeu muito bem. Então, de maneira bíblica, você vai procurar aquele que trouxe o ensino, a pregação, vai procurar pessoas sábias da igreja para te ajudar, o aconselhamento, para compreender exatamente o que diz aquela passagem bíblica. Lembra o que diz lá em Atos? Há uma passagem que diz que os crentes em Bereia, os bereanos, eles eram prudentes, porque eles ouviam a palavra e em casa examinavam na Escritura para ver se era exatamente assim. E eu sempre digo, quem eram os pregadores? Os apóstolos. E eles ainda examinavam. Por que eu vou receber só porque a pessoa tem uma influência? Esse pastor que eu mencionei, não é de hoje, que vem trazendo alguns ensinos. Há muitos ainda líderes que são influenciados por ele, porque ele já escreveu muitos livros, porque ele estudou numa boa faculdade teológica, que é credenciada, uma das poucas credenciadas pelo MEC. Mas e aí? Esses homens estão realmente tendo zelo pela palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus? Então, o que diz aqui o último ponto: cultive a humildade e não se torne um ouvinte profissional de sermões, que está sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Há pessoas que são assim, estão sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Esses dias eu conversava com um pastor, e esse pastor, ele falava acerca de um pastor na igreja pregando expositivamente em Romanos. Só que ele está por algumas situações críticas, né? E aí ele falou assim: mas o pastor falou que Romanos é o Evangelho. Que isso? Não é Evangelho. E aí eu já detectei o que o pastor provavelmente quis dizer, né? E eu mencionei isso aqui até, estudando o livro de Romanos com os irmãos, pregando. É que dizem que se houvesse um outro evangelho, um quinto evangelho, escrito por Paulo, provavelmente Romanos seria o evangelho. Porque nós encontramos uma base evangelística no livro de Romanos. Nós usamos, então a ideia é essa. Então eu não sei se o pastor, ele leu e quis expor esta ideia, e por alguém estar com uma visão crítica não compreendeu, ou se de fato o pastor foi infeliz na colocação. Mas a ideia é essa, né, que dizem que poderia ser chamado
né? Não que seja, mas poderia ser chamado o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, por trazer esta base de versículos evangelísticos e da verdade da salvação no livro de Romanos. Então, é o que diz aqui: cultive humildade e não se torne um ouvinte profissional de sermões que está sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. E indo aqui para o final, né, além de você ser um bom ouvinte da palavra, a implicação da pregação expositiva é que você vai se tornar um bom comunicador da palavra. Você vai se tornar um bom comunicador da palavra de Deus. Olha o que diz: precisamos ser bons ouvintes, ir além, ser mais do que ouvintes. Precisamos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, e guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Parte de obedecer a Jesus significa não deixar a palavra estancada em nós. E aí, nós precisamos ter esse zelo também, ser praticantes. Nós podemos olhar para um grupo religioso. Nós não somos do meio pentecostal, não é isso? Né? Mas sabe qual é uma grande diferença, uma coisa importante que nós podemos de repente ver lá? É que quando uma pessoa se converte, aquela pessoa já é abraçada, aquela pessoa já é encaminhada, aquela pessoa já é colocada para testemunhar, para falar de Jesus, da transformação que fez na vida dela. Muitas vezes acontece isso. Eu via um pastor comentando isso e é uma grande realidade. Normalmente ele vai para a rua, vai subir folheto, fala aqui de Jesus, e a pessoa está ali moldando a vida dela. E nós, talvez, estamos nos tornando não praticantes, e precisamos tornar praticantes. E ouvir uma pregação expositiva traz um conhecimento para a minha vida, mas não para ficar retido na minha vida, não. É para que eu possa levar esse conhecimento àqueles que não têm. É que eu possa conduzir outros ao crescimento. Eu conheço um pastor neopentecostal, e eu já até mencionei isso. Há anos atrás, com ele, no escritório, um amigo estava ali para oferecer alguns livros evangélicos para ele, e ele falou duas coisas que eu admiro no movimento batista. O quê? E ele falou: uma é que vocês creem na segurança de salvação, e a outra coisa que eu admiro é a escola dominical. A gente olha hoje para a escola dominical, que está se esvaziando cada vez mais, né? Não é de hoje, não é da pandemia, mas veja, o homem lá de fora dizendo: eu admiro isso. Então nós precisamos admirar isso, mas não para sermos apenas ouvintes, mas praticantes. E quando eu sou praticante, eu vou querer ouvir mais, porque eu vou perceber que eu preciso aprender mais a verdade da palavra de Deus. E diz aqui na parte final do parágrafo, em Colossenses 3,16, Paulo instrui a igreja, afirmando que a palavra de Cristo deveria habitar ricamente em todos eles. Contudo, a forma de acumular tesouro da palavra não é por meio de uma poupança individualista que leva à soberba, mas em investimento de amor edificante, instruindo e aconselhando outros membros em toda a sabedoria. É papel de cada um na igreja falar a verdade em amor para que a igreja seja edificada. Lembro do texto do nosso cartão, marca página, calendário de aniversário da igreja? Admoestando uns aos outros, ou seja, aconselhando-nos uns aos outros. Aonde? Na igreja. Através do quê? Da palavra do nosso soberano Deus. Concluindo aqui, a minha pergunta é: você tem sido um bom ouvinte da palavra? Responda para você: você tem sido um bom ouvinte da palavra? Será que alguma área que você pode melhorar? Talvez tendo livro, comentário, talvez perguntando mais, mesmo na individualidade, no particular. Tem pessoas que me mandam mensagens de vez em quando, né? Fazendo perguntas. E meu Deus, essas 2 semanas foram difíceis. E eu estou até lembrando, domingo eu tive que chegar aqui para 3 pessoas, né? Elas estavam no mesmo banco do culto. E lá fora eu falei, primeiro para 2, olha, estou em dívida com vocês. E quando eu olhei para vocês, eu vi que no mesmo banco eu estava em dívida com outro.
Dali a pouco quem aparece? O outro. Está vendo? A importância de nós nos admoestarmos, aconselharmos mutuamente um ao outro. Faça isso, coloque no coração o desejo de aprender mais e dizer, eu vou me aproximar de alguém que está chegando. Eu vou ser bênção na vida de alguém que está chegando aqui. Eu vou ensiná-lo. Uma outra pergunta, você tem sido bom propagador da palavra? Quais formas você pode melhorar? Você tem sido um bom propagador da palavra de Deus? Um evangelista? Sei lá, distribuindo folheto, compartilhando da palavra de Deus, o que Deus tem feito na sua vida, convidando pessoas a virem à igreja. Que bênção! A irmã Idália falou, olha, tem um casal, segunda vez que nós convidamos. E eu ofereci o estudo, olha, não significa que todos vão aceitar. Mas o problema é eu não oferecer, não é? E de repente dizer, ele tem uma oportunidade. As oportunidades estão aí. Né? Domingo tivemos aí visitantes, casal lá em cima, com filhos, né? Chegou com as próprias pernas aqui. Terceira pergunta, devemos valorizar o ministério da palavra em nossa igreja. Quais são as formas práticas que você pode auxiliar e encorajar os pregadores de sua igreja? Pense, provavelmente há uma forma de você encorajar, perguntando mais. Isso vai encorajar. É uma maneira, sabe? Você pode também dizer, olha, fulano ouviu isso, eu procurei ajudar, como que eu posso ajudar mais? São maneiras de encorajarmos. E concluindo, meus irmãos, nós precisamos olhar para a história da igreja e perceber que todos os grandes avivamentos na igreja de Deus e até mesmo a reforma que houve na igreja tiveram alicerce na palavra de Deus. Não foi isso? Homens olharam para a palavra de Deus, estudaram e perceberam a maneira como ela tinha que ser aplicada na igreja. Então todos os grandes avivamentos, eles vieram alicerçados pela palavra. É claro, houve oração? Houve, mas muitas vezes foca-se só na oração. Mas a armadura do cristão envolve a palavra de Deus e a oração. Ou seja, a Escritura reforma a igreja e a conforma cada vez mais com o desejo do Senhor. A Escritura aviva a igreja e a vivifica pelo poder do Espírito a refletir melhor a glória de Deus. Então, meus irmãos, que a verdade do Salmo 19 seja realidade na nossa vida, amém? Porque começando por nós vamos compartilhar a verdade transformadora da palavra com os nossos irmãos. Nós vamos nos aconselhar mutuamente, vendo que se aproxima o dia da vinda de Cristo. E por fim, nós seremos cumpridores da palavra de Deus que diz que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Seremos uma igreja saudável, indo para esse princípio inicial que é o quê? Realmente valorizar a pregação expositiva. Então, na próxima aula teremos a segunda marca. E a segunda aula, espero que os irmãos tenham em suas mãos algumas revistas aqui, que cheguem pelo correio. Tá bom? Então vamos orar neste momento, curvar as nossas frontes e aproveitar esse tempo de conversar com o Senhor. E talvez, quem sabe, você foi despertado para realmente estudar mais a palavra, ler mais a palavra, adquirir materiais que possam ser uma fonte de bênção para o seu aprendizado. Talvez você foi desafiado a se aproximar de alguém, os novos convertidos, aqueles que estão chegando, para que tenham um conhecimento maior da palavra de Deus. É tempo de orar ao Senhor e pedir a ajuda dos altos céus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito, que nos ajuda no aprendizado da Tua palavra. Quero orar neste momento, Senhor, pela Tua igreja, aqueles que ouviram o estudo nesta manhã ou ouvirão posteriormente, que descubram o valor real da Tua palavra, que palavra que vem para desvendar os nossos olhos,
Palavra que vem para trazer orientação e para que sejamos servos fiéis, para que sejamos uma igreja saudável. E é isso que nós queremos ser, para honrar o Senhor através de nossas vidas e através da igreja local também. Abençoe a vida, Senhor, de cada ouvinte desta aula nesta manhã, que saiam daqui praticantes desta verdade, com uma sede grandiosa em ler e ouvir mais a Tua Palavra, em adquirir materiais que contribuam para o crescimento, mas também, Senhor, serem praticantes, compartilhar a verdade da Tua Palavra com aqueles que estão chegando. Pai, nos abençoe neste domingo e aqueles que ainda irão voltar, que façam com sabedoria, e oramos também pedindo que no culto noturno tenhamos mais um culto abençoado como foi o último domingo. Quem sabe com conversões, quem sabe com reconciliações, quem sabe com vidas obedecendo aqueles desafios que o Senhor deixa para a sua igreja. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui encerrando a nossa escola dominical. Lembrando aí mais uma vez, como lembramos aí na quarta-feira, você que queira contribuir com o Chocotone todos os anos ao desafio do projeto Jerusalém Kids, de abençoar a vida das crianças e certamente as famílias. Então você pode trazer aí o Chocotone para a igreja, pode procurar aí a liderança do ministério, a irmã Consolação, o irmão Estevão, e certamente isso vai ser uma bênção, uma maneira de demonstrarmos o amor de Deus para com essas crianças. Não esqueçam também da caixa missionária. Ela não está ali, do lado ali está a árvore de Natal, mas do lado de cá temos a caixa, onde você pode depositar também uma oferta, que será aí uma oferta, uma bênção para os missionários, tá? Isto até o primeiro domingo, não é isso, de dezembro? Até o próximo domingo. Lembrando que as crianças tiveram o desafio também do cofre missionário, e no segundo domingo é o dia também de devolver para abençoar a obra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, assentados mesmos, a nossa divisa e logo após a oração silenciosa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe, estamos encerrados.